Olá, amigo do canal, como vocês estão? Tudo bem? Vocês podem ter notado aí que eu estou um pouco sumido aqui do canal e pelo título do vídeo dá para se entender o porquê, o real motivo. E esse vídeo é um vídeo diferenciado que eu vou estar fazendo, deixando aqui para que você, se tiver alguém próximo de você que esteja passando por este mesmo momento, possa estar aí mostrando para ele este vídeo aí, tirando algumas dúvidas, tá? E não deixe de se inscrever, nos ajudando aí, para futuramente ser lembrado como aqueles que ajudaram o canal a crescer. Então, vem que eu te mostro. Feel my heart, it's beating. Oh, my body's breathing, it's just you. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Marcos Martins, venho aqui trazer esse vídeo aqui para estar ajudando aí você que está passando neste momento pela mesma situação em que eu estou passando, como vocês viram aí no título do vídeo, né? No finalzinho do ano de 2002, eu comecei a sentir alguns sintomas, né? É uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam, né? Quais são os sintomas. Na verdade, quando já surge o sintoma é porque já está em uma situação bem complicada, né? Mas os meus sintomas foram os primeiros sintomas, né? Eu comecei a notar que as minhas fezes estavam um pouquinho finas, e de vez em quando saía um pouquinho de sangue nas fezes. E eu fui procurar, né, um médico especialista, né, eu fui aqui ao meu bairro aqui, a Campo Grande, aqui no Rio, e fui na médica. Ela me solicitou que fosse feita uma tomografia. Só que eu, pesquisando na internet, eu fui vendo que as pessoas diziam que a tomografia não era o exame assim, mais propício a ser feito, né? Mas sim uma colonoscopia. E aí, como eu tinha um amigo que trabalhava no Hospital Souza Aguiar, ele foi e conseguiu para mim fazer este exame de tomografia. Cheguei lá no hospital, não fui bem tratado pelo médico, né, que ia fazer a colonoscopia, porque ele me questionou por que eu ia fazer aquele exame. Assim como eu já tinha também imaginado, porque eu vi na internet que aquele não era, no momento, não era o exame apropriado a ser feito. E o médico falou assim: ó, essa médica sua está equivocada, não é para fazer uma tomografia agora, é para fazer uma colonoscopia. E aí ele falou: mas eu vou fazer a tomografia, já que você está aqui. E aí, quando eu fui fazer a tomografia, teria que ser com contraste, e na verdade não tinha o contraste. Então ela foi feita uma tomografia computadorizada normal, sem contraste, sem nada. E aí deu o que eu já imaginava, né? Cheguei, quando passou um período, eu fui pegar o resultado da tomografia, estava lá constando que nada, não tinha nada. Mas eu continuei com os mesmos sintomas, as fezes finas, um pouquinho de sangramento. Às vezes eu tinha muita cólica, me dava muita cólica. Algumas vezes dava até diarreia. Tudo que eu comia, de vez em quando eu corria, eu tinha que correr para ir para o banheiro. Então era uma das complicações no início que estava me submetendo. E aí eu voltei, né, para casa, e tinha uns amigos, né, que foram verdadeiros anjos na minha vida, né? Daniel e Jonathan, eles foram anjos assim que Deus colocou na minha vida. E ele falou assim: olha, tem uma médica lá no hospital de Piedade que ela me tratou, cuidou da minha saúde, e ela é maravilhosa. Eu vou te indicar para ela. E aí ele, como trabalhava na área da saúde, ele preparou tudo. E ele marcou uma consulta com essa médica para mim. Quando eu cheguei lá, ela me perguntou, né, de praxe, o que eu no momento eu estava sentindo. Ela, tipo, sem titubear, ela falou assim: colonoscopia. Marcou para mim uma colonoscopia para ser feita, me deu os papéis também para fazer os exames do risco cirúrgico, né, que para fazer a colonoscopia eu necessitava do risco cirúrgico. E aí eu peguei, saí de lá, né, eles me trataram super bem, uma equipe maravilhosa, né, Dr. Antônio Carlos, a sua equipe, me trataram super bem. E aí saí de lá, já marquei para fazer os exames do pós-operatório, né, do risco cirúrgico, na verdade, perdão.
e para poder fazer a colonoscopia. E aí, como eu tenho o plano de saúde da PAI, eu procurei, né, para ser mais rápido, fiz esses exames do risco cirúrgico, na verdade, né? E aí eu fiz esse exame, já com ele em mãos, voltei ao hospital de Piedade, que por sinal, assim, muito bom, fui muito bem tratado, assim, não tenho uma vírgula que reclamar lá do hospital de Piedade, e Hospital Municipal de Piedade. Isso, gente, foi tudo feito pelo SUS, tá? Assim, eu já tinha uma boa visão do SUS, e ainda fiquei com uma visão melhor ainda depois de eu ter passado por isso. Então eu, quando voltei lá para fazer a colonoscopia, né, tive que ficar 2 dias internado, porque tinha que tomar um laxante lá, eu esqueci o nome agora, né, que tomava, né, um gostinho de laranja, até um gostosinho, e eu me empolguei achando, vou tomar isso logo. Tomei o negócio rápido, e aí começa as complicações, né, vamos dizer assim, entre aspas, intestinais. E aí você limpa todo o seu intestino. Graças a Deus, para mim foi bem tranquilo, né, porque o quarto que eu fiquei eu e mais 2, então o banheiro era somente para nós 3. Então a gente tinha uma certa conversa lá e correu tudo bem. E no dia seguinte, eu fui fazer a colonoscopia. Aí fui sedado já, né? Não vi nada, só lembro quando eu acordei, eu já estava na maca dentro do box, e o maqueiro já se preparando para me trazer para o quarto novamente. E aí ele me trouxe para o quarto, aí você fica ali cerca de alguns minutos até você recobrar, e depois você recebe alta. Isso após a colonoscopia. Tá, gente? Se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer que eu vou estar te respondendo. Também não deixe de seguir a gente aí, não deixe de estar aí assinando o sininho para receber todas as notificações, porque eu fiquei um período justamente por isso sem fazer vídeo, porque eu estava tratando da minha saúde. Então a minha mente estava totalmente voltada primeiro para me recompor da minha saúde, para depois pensar novamente em trazer conteúdo para vocês, tá? Então se inscreva aí no canal, dê um joinha aí para nos fortalecer, tá? Porque esse vídeo aqui, ele é até um pouco diferente do que eu faço, mas é um vídeo que eu tenho certeza que vai tirar dúvidas de muita gente, porque tem muita coisa rica ainda dentro deste conteúdo que eu vou estar falando aqui para vocês, que vai surpreender muita gente, porque tem pessoas que procuram na internet e às vezes não acham. Então, como eu passei por essa situação, então eu posso estar, né, relatando para vocês aqui. Então tudo começou no final do ano de 2002, e agora nós pulamos para o ano de 2003, onde eu fui fazer os exames, depois a colonoscopia, né? Ainda demorou um período de 2022 até 2023. No início de 2023 eu fiz a ressonância, depois passou um tempo, aí sim que eu fui no Hospital de Piedade, através dos anjos aí que Deus colocou no meu caminho, e é onde tudo começou a se ajeitar. Então, quando eu já havia feito a colonoscopia, que voltei para o quarto, né, já estava lúcido, aí chega o prontuário médico, né, e ali já estava constando, né, realmente o que todos já imaginavam, né. Aí o resultado da colonoscopia foi, eu vou estar lendo aqui, que eu fiz uma colinha aqui no resultado, vou estar te dizendo aqui. Aí tá a indicação: alteração do hábito intestinal, o método anestésico, exame realizado sob sedação venosa com monitoração cardíaca e respiratória pelo anestesista sem intercorrências clínicas. Aí ele vem aqui para baixo, né? A descrição do exame: o aparelho de colonoscopia introduzido através do ânus com progressão até o seco sem intercorrência alguma. Identificado, aí que veio já o resultado: divertículo em colo esquerdo, então quer dizer, eu já estava com diverticulite, e aí veio presença de lesão vegetante ulcerada de 15 centímetros da margem anal, ou seja, estava a uma distância de 15 centímetros
do ano, com aproximadamente 4 centímetros de extensão, ocupando já 50% da luz, né, compatível. Então ele já estava começando a fechar o canal ali. Compatível com blastoma de junção retossigmoide, realizada biópsia. E aí então, depois desse exame, foi feita uma biópsia. E essa biópsia, depois de ter sido pronta, eu fui lá buscar, né, o resultado, e aí deu adenocarcinoma, né? Quando é adenoma, ele é maligno. Então, no meu caso, eu já estava ali com câncer de intestino, ou seja, um câncer de colo retal. E aí, os médicos, eles analisando todo o resultado da biópsia, dos exames, eles falaram assim, foi bem claro, a doutora chegou do meu lado e falou assim, olha, no seu caso, vai ser uma cirurgia e cura. E eu fiquei mais feliz de ter ouvido ela falar aquilo, né? Porque eu tinha uma preocupação sobre a questão da colostomia, né? Aquela questão de pessoas que ficam com bolsinha do lado. E essa foi uma das surpresas que Deus assim me deu. Porque a primeira coisa também, gente, que eu quero falar para vocês é que quando vocês estão atravessando uma situação dessa, não dá para atravessar essa situação sozinho, porque o psicológico do ser humano ele fica totalmente comprometido. Eu, graças a Deus, além de confiar muito em Deus, de ter a minha vida com Deus assim muito muito íntima, de saber que Ele estava no comando de tudo, tudo estava sendo nos planos e propósitos dele, para que hoje eu tivesse justamente esse testemunho para estar passando para muitos. E também eu tive, né, a companhia de uma pessoa maravilhosa, que é meu esposo. Ele ficou ali do meu lado o tempo todo e até hoje me paparicando, né, me policiando de que, olha, não pode comer isso, pode comer aquilo, sabe? Deus faz tudo perfeito mesmo. Então, assim, quando os médicos, eles já, ali na reunião, eles falaram assim, olha, vai ser a internação e a cirurgia e vai ficar curado. E eu fiquei muito animado. Só que como a gente sabe que o Rio de Janeiro hoje enfrenta uma questão de muita fila no X-Reg, né? Muita gente no X-Reg ali para operar, para fazer exames, essas coisas todas. E eu estava preocupado justamente com essa questão. E eu comecei a orar muito a Deus para que Deus ele abrisse o caminho, né? Para que essa cirurgia fosse feita o mais breve possível. Então, foi na minha consulta, a médica que estava no computador, ela falou assim, olha, o senhor é o quarto da fila, só que hoje nós estamos sem o grampo que fecha lá a anastomose, né, se não me engano esse é o nome, e a costura, né, e estava sem o grampo. E ela falou assim, assim que chegar o grampo a gente vai avisar o senhor e aí o senhor vai ser contactado para vir fazer a cirurgia. E isso demorou um pouquinho. O ano de 2023 foi passando e nada de ligação, eu comecei a ficar preocupado, até que um dia eu falei assim, não, eu vou lá no hospital para procurar saber. Aí cheguei lá, procurei um médico que me atendia, né, ele falou assim, não, vem cá, vamos ver aqui. Aí ele foi, olhou no computador e falou, não, olha só, isso já era em dezembro, já quase finalzinho de dezembro, né, e eu pensei assim, poxa, vai me colocar para fazer essa cirurgia no Natal. Se colocasse também, gente, sem problema nenhum, seria bênção de qualquer forma. E aí ele virou para mim e falou assim, olha, nós vamos colocar você para fazer a cirurgia no dia 15 de fevereiro. Na primeira quinta-feira, depois do carnaval, você vem se internar para poder fazer a cirurgia. E aquilo ali eu fiquei até feliz, porque a gente tinha o retiro da igreja, o retiro de carnaval, né? E eu estava preocupado também em não passar com os irmãos, né? Com a igreja a qual eu congrego, né? Na qual eu sou até pastor dessa igreja. Então eu fiquei preocupado em não estar com as ovelhas, com os irmãos lá. Mas Deus ele é tão tremendo que ele faz tudo perfeito. E aí eu pude ir no retiro, foram momentos assim maravilhosos, com a presença de Deus tremenda, onde eu pude me fortalecer espiritualmente para passar por este momento. E aí terminou o retiro, vim para casa já me preparando para poder me internar,
para poder fazer a cirurgia. E aí chegou o dia 15, eu fui pro hospital, me internar. Cheguei no hospital, tive que passar por todos os procedimentos de como vai fazer uma colonoscopia, né, novamente, tomar aquele líquido maravilhoso, que quem já fez conhece, sabe como é, para limpar todo o intestino. Então isso aconteceu comigo na quinta-feira. E aí, chegou a sexta-feira, o médico passou lá de manhã, falou assim, olha, daqui a pouco nós vamos estar aqui para poder pegar para você fazer a cirurgia. Só que tinha eu e mais uma outra pessoa que estava praticamente com o mesmo problema. Também que, por sinal, assim, Deus ele nunca une pessoas, ele une propósitos, né? E Deus sabe que, em meio à adversidade, eu ganhei uma família, ganhei um irmão, uma pessoa maravilhosa que eu pude estar conhecendo ali e vivendo um pouco com eles. O senhor Aurélio, mas a sua esposa, estava sempre lá na hora da visita, juntamente com o Geraldo, meu esposo, a gente ficava conversando muito e aí foi crescendo uma amizade. E aí, quando chegou às 10 horas da manhã, o médico chegou lá novamente. A gente vai ficar um pouquinho extenso esse relato, mas vai valer a pena, tá? Fica até o finalzinho para que você entenda como é o poder de Deus na vida, na sua vida, na minha vida. Então, assim, o médico chegou e aí ele virou para mim e falou assim, está pronto? Vamos embora? Aí eu, mais que depressa, já estava louco para poder fazer essa cirurgia. Aí vamos embora. Fui para a mesa cirúrgica. Só lembro de ouvir a maca pelo corredor do hospital. Me pararam na porta do centro cirúrgico. Falou, aguarda um pouquinho aqui, que já não vamos levar você para dentro. Quando falaram, aguarda um pouquinho aqui, eu já não vi mais nada. Não vi mais nada. Quando eu fui acordar, eu já estava na cama do CTI. Eu estava totalmente em choque, porque com muita gente isso é normal, eu estava me debatendo muito, porque eu estava sentindo muito frio, mas muito frio mesmo, parecia que eu ia morrer de congelado, depois de ter saído da cirurgia. E aí eu pedi a enfermeira, ela trouxe mais 2 cobertores e colocou em cima de mim, assim, aí foi aonde a minha temperatura ela foi ficando normal, e aí eu só lembro de estar falando coisa com coisa devido à sedação, né? Que a sedação ela já estava terminando. E eu ouvi o doutor falando. Foi uma cirurgia muito grande, não foi uma cirurgia pequena, foi uma cirurgia de mais de 5 horas, porque além de ter tirado o tumor, ainda tirou a parte do intestino que estava doente, com divertículos, né, com diverticulite, e tirou alguns gânglios que poderiam estar tentando invadir outros órgãos do corpo. Porque até então, no resultado da minha tomografia, porque foi pedido também, depois, antes mesmo de eu fazer tudo o preparativo, foi pedido uma tomografia para ver se o câncer não tinha espalhado para outras áreas. Inclusive, o mesmo hospital marcou tudinho lá no centro de imagem do Rio de Janeiro. Eu vou estar deixando para vocês algum trecho aqui do que eu estou falando, que vocês entendam. E assim, um lugar maravilhoso, de primeiro mundo, uma limpeza, sabe, assim, um tratamento maravilhoso do pessoal. O Rio Imagem fica ali quase em frente à central do Brasil, ali no centro do Rio. Então assim, eu cheguei lá, já fiz lá já entreguei os documentos, já pedi para me aguardar, daí a pouco me encaminharam para a sala, né, onde aguarda para fazer a tomografia, né, que aí eu já fiz ela com contraste. É justamente isso, por que a diferença? Quando você faz a tomografia, ela não mostra, quando você faz a tomografia com contraste, ela mostra, né, ali o líquido, ela dá toda uma visibilidade melhor para o médico. Então, assim, ali eu fui muito bem tratado, né? Foi maravilhoso esse momento ali também. E aí, quando eu cheguei com esse resultado, o médico olhou, né, no dia, ele falou assim, nossa, tá maravilhoso aqui, tá tudo ótimo e tal. Vamos para a cirurgia mesmo. Então, voltando lá. Aí eu cheguei no CTI, já na cama. Deus é tão bom que me colocou na melhor cama do CTI.
todos os enfermeiros falaram comigo assim, você tá com sorte, tá na melhor cama do CTI. Assim, foi maravilhoso, uma televisão bem na minha frente, só tinha 2 televisões, Deus foi tão maravilhoso, colocou assim, para mim e do outro lado pro seu Aurélio. O seu Aurélio também ficou com a televisão, tinham 2. E eu olhava assim dentro do CTI, eu ficava preocupado, porque tinha algumas pessoas que já estavam assim, sabe, gente? De pessoas assim, que eu posso dizer, de uma idade assim mais... Era eu, o senhor Aurélio e tinha um outro rapaz. O restante eram pessoas já de idade que já estavam mesmo assim, em estado complicado. E aí, quando você está num CTI, gente, só quem entra lá sabe. É muito complicado, é muito complicado. Você tem que trabalhar muito o seu psicológico, sua vida com Deus, para você estar ali. E eu vou contar relatos do que aconteceu comigo dentro do CTI. Então, assim, era para mim ficar 4 dias no CTI. Eu fiquei 6 dias no CTI. A princípio, eu questionava a Deus, mas depois eu fui ver que aquilo ali já tinha sido providência de Deus mesmo para me ficar os 6 dias no CTI, porque depois do 6º dia, quando eu fui pro quarto, ali foi assim, praticamente um pesadelo para mim, porque a cama era menor do que eu, porque eu tenho 1,86 m, a cama era menor do que ela já não, eu tinha que descer da cama para ir na manivela, para fazer ela se adequar, e eu não tinha condição de ficar descendo, porque eu ainda estava com o dreno, ainda estava com a sonda, e tudo isso era complicado para mim. Mas aí, voltando lá para o CTI, no primeiro dia, né, a base de remédios, você ainda fica normal, não podia comer nada. No segundo dia, também, era só mesmo soro, antibióticos e a injeção na barriga para não dar trombose. Então era esse o procedimento dia após dia no CTI. Só que os dias vão se passando, começa a te dar uma agonia, você começa a querer sair dali de qualquer maneira, só que você não tem condição de fazer isso. E um belo dia eu estava já agoniado, e aí Deus é tão maravilhoso, colocou pessoas assim dentro do CTI, assim, que são, assim, eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, que são pessoas que realmente amam aquilo que fazem. E o pessoal lá do CTI, lá do Hospital de Piedade, assim, são maravilhosas, enfermeiras ali, né? A chefe da enfermagem, assim, uma senhora que sempre estava comigo lá, ela assim, foi uma pessoa muito usada por Deus para mim, e nesse momento difícil ela chegou para mim e falou assim, não, eu vou pedir um médico para te dar um remédio para você acalmar, para você dormir, relaxar. E foi dito e feito, ela foi lá, pediu, o médico veio, receitou para ela, ela veio, pingou umas gotinhas, eu não sei qual remédio, né, debaixo da minha língua, estava até amargo um pouquinho, e aí que eu consegui dormir. E aí dormia, quando chegava durante a madrugada, as enfermeiras elas faziam de tudo para não te acordar, elas vinham, elas trocavam medicamento, soro, e tudo direitinho, mas 6 horas da manhã não tinha como, porque todo mundo voltava, né, os que estavam descansando voltavam, então não tinha como você dormir mais. Aí eu acordava, e aí lá às 7h30, 8 horas, o médico passava para saber como você estava, e aí era mais um dia, o terceiro dia. Já no terceiro dia, eu já comecei aí já me trouxeram uma alimentação líquida, né? Porque você começa com alimentação líquida. E eu fiquei com medo de comer qualquer coisa, porque eu imaginava, meu Deus, o que tem dentro da minha barriga? Como é que eu vou comer isso? Se eu comer isso, pode começar a me dar umas fisgadas. Então esse foi um medo. E eu te aconselho a não ter medo, não tenha medo, não precisa ficar com medo. Eles sabem tudo que eles fazem. Siga à risca o que os seus médicos disserem lá. E aí me trouxeram, né, um suco, aí eu comecei, né? E aí no terceiro dia, no quarto dia, já mudaram para uma alimentação mais pastosa, né? Porque você tinha que comer para que o seu organismo começasse a formar as fezes, para que você tinha o ápice ali da coisa era quando você conseguia evacuar. E os médicos sempre perguntavam se você, olha, já evacuou? Está conseguindo soltar gases? Né? Eles sempre perguntavam, e até então, nada. E eu já estava, assim,
com medo, porque de fralda eu já tinha muita restrição a essas questões. E eu achava que eu não ia conseguir fazer nada de fralda. Até que no quarto dia, né, já com a comida mais pastosa, os meninos vieram para dar o banho direitinho. Aí uma das enfermeiras falou assim, deixa eu ver aqui se eu marco a fralda, se ela tá limpinha. Aí ela olhou e falou, não, tá um pouco suja, eu vou trocar. Eu falei, mas suja de quê? Como assim? Ela falou, não, tá com um pouco de fezes. Aí na hora eu fiquei tão feliz, por quê? Porque eu tinha conseguido fazer. Porque era o que os médicos esperavam. E aí ela foi lá, trocou, me deram um banho, eu todo feliz, daí a pouco passou uns 10 minutos, aí que veio a verdadeira fezes, né? E aí eu fiquei todo sem jeito, porque a menina tinha acabado de fazer o trabalho dela. Eu sei que eles estão ali justamente para isso, mas assim, a gente que é humano, a gente também vê o lado dos profissionais da saúde, né? Porque eles são pessoas fantásticas, né? E aí essa senhora que eu falei que é a chefe da enfermagem, que eu falei para vocês, que foi muito usada por Deus, ela me viu assim meio triste, ela falou, o que foi, seu Marco? Aí eu falei, não, porque eu acabei de evacuar na fralda. Aí ela falou, então não é para você ficar triste, é para você ficar feliz. Eu falei, não, mas é porque a menina acabou de me limpar aqui agora. Aí ela falou assim, não, agora você está conhecendo o que é a enfermagem. A enfermagem é isso aí mesmo. É o amor pelas vidas, é o amor por aquilo que faz. E aí ela foi lá, chamou a menina veio toda feliz, sem reclamar, sem nada. Falou, não, seu Marco, pode ficar tranquila, isso é isso mesmo, tem que ser assim, graças a Deus que o senhor já conseguiu, já é mais uma etapa vencida. Então assim foi, gente. E aí eu fui, começou já os gases a soltar, e o médico passou lá, eu falei para ele, então agora você já pode ir pro quarto. E aí eu fiquei empolgado em ir pro quarto. Isso no quarto dia. Só que essa hora não chegava. E eu comecei a ficar agoniado. E aí veio a enfermagem, chegou e falou, vou chamar a físio para vir aqui, para fazer você andar um pouquinho. Aí veio uma fisioterapeuta. Gente, pensa numa pessoa maravilhosa. Assim, eu não guardei o nome dela, mas que eu gostaria de ter guardado para colocar o nome dela aqui para vocês. Essa pessoa veio, ela me tratou com tanta humanidade, que eu fiquei até emocionado com o profissionalismo dela. Ela veio, ela me tirou da cama, me deixou sentado, falou, você quer ficar sentado um pouco? Depois eu vou te tirar para andar. Eu falei, tá bom. E aí aquilo para mim foi assim, depois de 4 dias deitado, você ficar sentado, eu falei, Deus, Aí eu fiquei 4 horas sentado, porque eu pedi a ela já tá? Eu falei, não, deixa eu ficar mais um pouquinho. Ela foi ali, eu fiquei 4 horas sentado. Aí quando deu essas 4 horas, ela falou assim, quer andar um pouquinho? Eu falei, quero. Aí ela foi ali, a gente fica meio, sabe, gente, parece que você não tem chão, tá? Você fica totalmente grogue. E ela foi ali, ainda mais com a quantidade de pontos que estava na minha barriga, tinha mais de 50 pontos, né? Porque foi uma cirurgia, como eu disse, muito grande. E aí, quando ela veio, ela começou a andar comigo, né, pelo hospital, dentro do CTI. Ela falou, vamos caminhar até Copacabana, ela brincando, né? E aí ela foi, me deu uma volta comigo, uma volta no CTI, 2 voltas no CTI. E aí eu brinquei com ela, falei assim, nossa, eu fiquei com inveja da senhorinha ali, que era a hora que você estava andando com ela, você colocou ela ali perto da janela. Ela falou, você quer ver também um pouquinho pela janela? Vem cá. Aí ela foi lá, perto da janela comigo, abriu a janela. Quando ela abriu assim, gente, pensa numa coisa maravilhosa, você conseguir ver novamente o mundo. Mesmo que você de cara tinha logo uma favela, mas para mim não tinha importância nenhuma. Eu vi ali que, assim, Deus ele foi tremendo na minha vida. E aí, depois de 3 voltas no CTI, né, andando ali dentro, ela falou, você quer voltar para a cama? Eu falei, quero. E aí voltei para a cama, e aí já naquela iminência de ir para o quarto. E aí toda hora vinha alguém e falava assim, não, você não vai para o quarto não, porque não tem vaga, os quartos estão todos lotados. Por quê? Houve um mutirão de cirurgias nesse dia, então os quartos realmente estavam cheios. E como eu estava já no CTI, eles priorizaram para mim ficar lá. E não sabendo eu que aquilo ali já era a mão de Deus, né? Porque ali eu estava totalmente monitorado, ali com os
remédios todinho prontos ali, né? Tanto que aconteceu um episódio dentro do CTI que, assim, quando eu saí do centro cirúrgico, eu saí com aquele negócio que fica no seu braço para lhe ser ligado os remédios, que eu esqueci o nome. Eu estava com um aqui, né, um aqui na verdade aqui, e o outro aqui. E a enfermeira falou assim, nossa, isso não está te incomodando, você está com 2? Eu falei, realmente, está me incomodando sim. Ela falou assim, se você quer tirar um? Eu falei, quero. Então vamos tirar esse daqui do braço que está te incomodando mais, não é isso? Eu falei, realmente. Ela tirou. Aí quando chegou a hora do remédio, gente, pensa numa prova. O negócio não estava funcionando. Aí tiveram que fazer o quê? Outra punção. Isso já era 9 horas da noite e começaram. Furo daqui, furo daqui, furo dali, furo daqui e nada de achar a veia. Por quê? Porque o centro cirúrgico era muito gelado. E eu, quando me deparo com frio, o que eu faço? Eu me travo todinho. E isso, às vezes, deve ter feito a mesma coisa. Então não conseguia achar, ninguém achava, aquele montão de enfermeiro vindo, porque já estava na hora do medicamento. E aí tinha uma enfermeira, que eu chamava ela de enfermeira doidona. Pensa numa pessoa maravilhosa, gente. Ela veio, ela chama até Fátima. Eu lembro por causa da minha vizinha aqui também, chama Fátima. Então, assim, gente, ela veio, ela falou pra mim assim, ela falou pro pessoal, gente, vamos deixar ele descansar um pouquinho, depois a gente volta pra ver se a gente consegue pegar, porque talvez ele relaxando, as veias apareçam. E aí ela piscou pra mim. É como se dissesse assim, deixa esse monte de gente sair, porque eu sei que você tá apavorado com esse monte de gente em cima de você e ninguém consegue achar sua veia. Depois a gente vai vir e vai... Deixa com a gente. Aí passou uns 5 minutinhos, não tinha ninguém mais perto de mim, ela veio e falou assim, me dá seu braço aqui. Aí eu fui, dei o braço para ela e já virei pro outro lado. E eu já tinha levado tanta picada, gente, que eu já tava assim, sabe, entregando. E eu só falava assim, eu virei pro lado e falei com Deus, Senhor, o Senhor fez o deserto se transformar num manancial. Agora eu preciso que o Senhor faça com que as veias surjam nesse corpo. E aí, quando ela pegou meu braço, ela deu 2 batidinhas, assim, pegou uma gases com álcool, veio aqui, esfregou, foi lá, pegou a agulha, foi... Pronto, tá pronto, já pode colocar o remédio. Assim, muito simples. E aí, isso de 9 horas, já era 15 para meia-noite. Aí foi onde eu tomei o remédio, e aí consegui dormir. E aí entrou no 5º dia, dentro do CTI. Eu já não estava aguentando mais ficar no CTI no 5º dia. Aí no 6º dia, o doutor passou lá, falou assim, hoje você vai pro quarto, tá? Nós vamos arrumar um quarto para você. Aí eu fiquei tudo feliz, né? Que eu já estava saindo do CTI. E aí chegou a hora de eu sair do CTI. Eu saí do CTI, me levaram para um quarto da URO, né? Que não era nem o quarto que eu tinha que ir, porque ainda estava lotado, eu fui para o quarto da URO, que era bem do lado do CTI. Quando chegou lá, tinha 2 camas no quarto, um ar-condicionado ventando, gelando muito. E aí eu fui para uma cama, que eu já olhei para a cama, vi que a cama era menor do que eu ia ter problema. Um colchão que eu estava escorregando direto nele, e eu já comecei a ficar agoniado. E aí, de repente, o senhor, o companheiro de quarto, ele tinha ido para o centro cirúrgico para fazer uma cirurgia de próstata. Quando ele chegou no quarto, com a equipe, todo mundo, ele veio, deitou na cama e ficou lá. De repente, ele começou a mexer ali na parte onde foi feita a cirurgia, começou sangue para tudo quanto é lado, e eu não estava, assim, meu psicólogo já estava, quando eu vi aquilo, eu só virei para o lado e comecei a orar a Deus, que eu não estava aguentando mais. E aí veio a equipe, foram lá, cuidaram dele, limparam ele todinho. Isso num dia, a cirurgia dele foi tão assim, aos meus olhos parecia algo tão absurdo, mas de repente vieram, limparam ele, aí de tarde ele já estava lá andando no quarto, lá comendo, até melhor que eu. Eu falei, gente, então assim, ele ficou bem, né? A gente fez até amizade, começamos a conversar, tal, tudo direitinho. E aí vieram a equipe médica, né, no quarto. Aí falou assim, o doutor veio com a equipe e falou assim, e aí, Marco, como tá? Eu falei, tô bem, doutor. Aí ele falou assim, então vamos tirar logo a sonda e o dreno, né?
Aí eu fiquei animado, porque eu não conseguia dormir de outra posição, eu só conseguia dormir de barriga para cima, porque eu tinha medo de virar para o lado esquerdo, onde tinha o dreno e a sonda, porque eu não contei para vocês, eu passei por um problema lá no CTI, que foi algo terrível, que no segundo dia que eu fui andar dentro do CTI, quando a físio, que não era a mesma, era outra pessoa, que me colocou na cama, ela não olhou a questão da sonda, como ela estava. E aí eu tô na cama, de repente, eu comecei a sentir uma pressão assim embaixo, na parte de baixo, como se você quisesse fazer urinar e não conseguia. E eu comecei a ficar, sabe, agoniado com aquela pressão. E eu chamei a enfermeira veio, não, tá tudo normal, olha só, tá saindo aqui pelo o local aqui que sai, tá aqui, tá dando pra ver. Eu falei, não, mas tem alguma coisa errada. Aí, como sempre, Deus vai e age. Aí uma enfermeira que estava lá observando, ela falou, peraí, deixa eu ver aqui um negócio aqui. Ela foi lá, tirou a minha fralda, olhou assim, não, o problema tá aqui, ó. A sonda já estava dobrada e ainda tinha quebrado. Aí, na hora que ela desdobrou assim, a urina começou a sair até na cama. Aí ela foi correndo lá, tu pegou uma outra parte que encaixa ali na coisa, encaixou, aí de repente, assim, eu senti aquele alívio. Então eu passei por esse momento lá no CTI, muito terrível, né? Eu passei por um outro momento também à noite que eu não conseguia dormir e eu só orava a Deus assim, Senhor, em paz eu deito, o Senhor me sustenta e eu acordo a cada dia mais apaixonado pelo Senhor, te amando. E aí eu conseguia dormir. Era impressionante. Teve um dia que eu achei que eu ia partir. Eu estava tão, sabe, o meu psicológico estava tão comprometido que eu achei que aquela era a noite de eu partir. E eu comecei a orar a Deus, expulsando o espírito de morte, expulsando, porque CTI, gente, é terrível, expulsando o espírito de morte. Eu já começava a sentir o cheiro, parecia que eu estava familiarizado com o cheiro da morte. Eu comecei a repreender o espírito de morte. E aí eu consegui dormir, quando eu acordei no outro dia, eu falei, mais um dia vencido. Então, assim, voltando lá pro quarto, quando o médico foi tirar a sonda e o dreno, eu estava todo feliz porque o pessoal lá no CTI, eles me elogiavam, falavam assim, nossa, o seu dreno tá assim, maravilhoso, não drenou nada, não saiu nada de dentro, então tá tudo normal. E eu fiquei animado com aquilo. Aí, de repente, gente, quando eu tô no quarto, que a doutora foi, tirou a sonda, é um desconforto, mas é coisa leve. Quando foi tirar o dreno, ela cortou o ponto que segurava o dreno. Quando ela puxou, mas saiu tanto líquido, que eu olhei assim e eu fiquei apavorado. E o doutor falou assim, não se preocupe, é normal, porque o dreno não fez o papel dele. Talvez lá dentro ele foi para um outro lado, ou ele dobrou. Não tem problema, isso aí é normal. Mas saiu tanto líquido, gente, tanto líquido, que aí ele me confortou, falando que era normal. Eu acreditei no médico. Os médicos, eles não vão mentir, eles vão falar o que é a verdade. E aí ele falou assim, agora você pode levantar e pode tomar seu banho. Eles fizeram um curativo, assim, uma coisa assim, mais ou menos, para me tomar um banho. E aí quando eu fui no banheiro, gente, eu tinha que urinar pela primeira vez depois de 6 dias. Porque tirou o dreno, eu tinha que urinar sozinho para ver como estava funcionando. E eu parei na frente do vaso, começou a sair de novo o líquido pelo lugar, que a minha perna foi assim, encharcando, meu pé encharcando, e eu comecei a ficar preocupado com aquilo. Eu abaixei um pouquinho assim, um gesto um pouquinho assim com a barriga, para poder urinar, aí é que saiu mais. E aí quando, gente, eu consegui urinar, sai uma pedra de dentro do canal da uretra, e bateu lá no fundo do vaso. Pim, pim, pim. Era justamente o cálculo que eu também tinha. Quando eu fiz o exame da tomografia, constou que eu estava com um cálculo renal. E esse cálculo, depois de tantos medicamentos, de tanto líquido ali no CTI, de soro, aquela coisa toda, e ela foi expelida. Então, como Deus faz a obra completa, né? Deus nunca faz nada pela metade. Então, assim, e aí, quando eu fui tomar o banho, gente, pensa numa coisa maravilhosa. Depois de 6 dias, você poder tomar um banho sozinho. Porque os meninos lá no hospital, lá no CTI, eles, uma capacidade de cuidar das pessoas enfermas que tremenda. Eu tomava banho ali, sabe, de me molhar mesmo, e depois eu via e tirava, tava tudo sequinho, sabe, muito, muito maravilhoso mesmo. E aí, quando eu
Tô debaixo do chuveiro tomando aquele banho. Eu comecei a orar ao Senhor, agradecer a Deus. E aí tomei o banho, me enxuguei, voltei pra cama. Aí a enfermeira veio fazer o curativo, onde foi tirado o, o dreno, né? Ela veio, passou a gata e falou: tá vendo? Já não tá saindo mais nada, já saiu tudo. Agora é só mesmo fechar para não ter complicação, né? O curativo direitinho. E aí, tudo perfeito. Foi tudo perfeito. Aí eu fiquei lá no quarto, aí veio o almoço, eu almocei. Aí, por volta de 2 horas, o médico veio e falou assim: e aí, como tá? Eu falei: graças a Deus, tô bem, eu tô conseguindo urinar. Ele falou assim: ah, tá, e como é que tá esse curativo aí no dreno? Eu falei: tá normal. Ele olhou assim e falou assim: ah, não, então você já pode estar de alta. Eu, na hora, eu fiquei. Eu falei: não, você já pode tá de alta hoje, você já pode avisar o seu acompanhante para vir te buscar já. Pede para ele vir 4 horas da tarde. Aí eu, mais que depressa, mandei a mensagem. E meu esposo falou assim: ó, vem me buscar 3h30. E aí, quando ele chegou lá para me buscar, assim, a doutora veio com todo o papel de alta, com todas as recomendações, né? É uma das coisas, gente, que a gente fica preocupado: o que a gente vai comer depois desse tipo de cirurgia? Era uma das minhas indagações. Eu até andava pela internet, eu procurava alguma coisa, mas eu sempre me privando de algumas coisas, porque eu via que, por exemplo, as pessoas falavam assim: ah, feijão não é bom comer feijão porque o feijão inflama o intestino. Ah, não pode comer isso por causa disso. Aí eu fui ver, em fontes mesmo, eu fui ver que o feijão, segundo um estudo feito por uma universidade americana, que é a melhor coisa depois de uma cirurgia desse porte, devido aos nutrientes do feijão. E tanto que lá no CTI, uma das bandejinhas, um dos compartimentos que tinha era feijão batido. Tinha feijão batido, tinha um purezinho de um negócio verde lá que eu não sei o que era aquilo, tinha um arroz, sabe? Tinha tudo isso. Então só que eu comecei também a não ser todo dia, comer essas coisas todas. Mas eu já saí de lá com tudo, sim. A médica falou assim: olha, não tem restrição alguma à alimentação. Somente é óbvio que você não vai comer uma feijoada, você não vai comer um mocotó, uma coisa que é muito gordurosa. Isso você não vai. Mas as demais coisas você pode comer à vontade, tomar bastante líquido, que você tem que tomar muito líquido, gente, porque você sai de lá, assim, urinando de 5 em 5 minutos. É muita coisa. Isso é normal, tá? Depois vai passando e vai parando, né? E aí, cheguei em casa, não, vindo, né, na Brasil até em casa, com a fralda, quando eu cheguei no meio do Brasil, me deu vontade de urinar, gente, eu não conseguia fazer na fralda, fui obrigado a parar na beira da estrada, poder tirar um pouco a fralda para poder urinar, até chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, aí você vê a sua casa, gente, não tem preço, não tem preço. Quando eu cheguei em casa, que eu vi a minha doguinha, quando ela me viu, ela ficou toda feliz, e eu pude entrar para dentro de casa, trocar roupa, tomar um banho, fazer o curativo tudo direitinho, para tirar toda coisa de hospital, né? E eu sentei no quintal, né? Porque a cozinha aqui em casa é do lado de fora, aí eu sentei, e de repente eu tô com a mão parada assim, a doguinha veio e começou a lamber a minha mão do nada, e coisa que ela nunca fez. Eu falei: mas gente, e aí eu fui lembrar que o cachorro, ele sente a questão da enfermidade, e ele começa a lamber como coisa curativa. Só que eu tenho ainda um pouco de receio com essas coisas. Tirei a mão, fui lá, lavei a mão, né? Mas eu estava feliz de estar em casa, de estar no convívio, né? De tudo aquilo que era o meu mundo, né? E aí sim, gente, aí começa realmente o seu processo de recuperação. Não pense você que vai ser uma coisa assim. Não é, porque o seu intestino ele vai estar reaprendendo tudo novamente. O meu intestino começou a ter que aprender a reconhecer, né, sobre a questão do bolo fecal, né? Eu comecei com muita fezes, tipo de bebê, aí depois alternava para uma mais pastosa, depois voltava de novo para de bebê, tipo uma aguinha de diarreia, e depois começou, aí que eu comecei eu ainda estava com medo de comer, gente, porque infelizmente a mente ela te dá isso. Aí eu falei: nossa, você sabe de uma coisa?
vou começar a comer mais um pouquinho. E aí que eu comecei a comer mais um pouquinho, aí foi onde as fezes começaram a endurecer um pouco. E assim, não pense que eu vou no banheiro e vou... Não, é um pouquinho, daí a pouco você está sentado, levanta, daí tem que correr no banheiro. E assim, teve um dia que eu fui no banheiro mais de 10 vezes. Eu levantava do sofá, quando eu andava, me dava vontade de ir no banheiro, eu tinha que ir no banheiro, ia lá, defecava um pouquinho. Ou então quando eu estava no quintal, tomando o café da manhã, eu comecei a dar minha volta no quintal, né? Fazendo um exercício no quintal, né? Óbvio que você não pode fazer peso. Peso, eles vão te dar toda essa orientação, mas você caminhar é até saudável. E eu começava a caminhar, começava a me dar vontade no banheiro. E aí eu vinha correndo e ia para o banheiro. Né? Hoje, após 20 dias de cirurgia, eu ainda me encontro na questão de ir no banheiro várias vezes, mas já consigo controlar até mais os momentos de ir ao banheiro, e ontem foi a minha primeira revisão. Cheguei lá no médico, né, no doutor Antônio Carlos, conversei tudo com a equipe, com eles, e eles falaram que é normal, que é assim mesmo, e ele ainda me deixou bem claro, falou assim, olha, não pense você que o seu intestino nunca mais vai funcionar como era antes, porque foi cortado, foi mexido, e eu entendo isso. Né? Então a gente vai ter que ir se adaptando, e o intestino se adaptando a uma nova vida, nada que vá te trazer um transtorno, mas é se recompor, é se refazer. E aí ele me perguntou como tinha sido, né, esse período, e eu falei com ele que no domingo e na segunda-feira, que foi ontem, hoje, se eu não me engano, é dia 6, acho que é dia 6, né? Na segunda, não, 7 hoje, não sei. Depois eu coloco para vocês. Aí, então, assim, na segunda e no domingo eu fui... eu tive um pouquinho de febre. Coisa que eu não tive nem quando eu estava no CTI. A única coisa que eu tive no CTI complicado foi a minha pressão. Que a minha pressão ela ficou totalmente embaralhada. Porque eu era hipertenso. Então eu fiquei sem tomar os meus remédios. E ela só ficava 18, 17, 18, 17, 16, 18. E ficava assim, não abaixava de jeito nenhum. E aí quando começaram a me dar os remédios lá, aí começou mas mesmo assim ficou oscilando. Eu saí de lá do hospital, a pressão ainda estava assim. Eu fiquei 2 dias em casa, a minha pressão ainda estava 17, 18, 17, 18, assim. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. Aí eu comecei a tomar os meus remédios que eu tomava. E aí ela foi se estabilizando. Ela foi se estabilizando. Hoje, graças a Deus, eu já não estou mais com essa questão da pressão totalmente descontrolada. Então é uma das coisas que vocês também têm que entender. Por quê? Porque quando você sai do CTI, você teve os seus vasos muito regados. E isso mexe com a pressão, altera um pouco a pressão também. Então você tem que estar ciente disso aí, que não vai ser nada que complicou. Não é nada disso. É porque com o tempo aí vai passando os dias, você vai se restabelecendo. Então assim, eu tive febre esses dias. Só que no dia anterior ao primeiro dia de febre, eu estava no sofá assistindo a televisão, praticamente a tarde toda. Quando chegou umas 6 horas, eu comecei a sentir um desconforto nas costas do lado direito, na parte praticamente quase superior. E eu comecei pensar que era o mau jeito do sofá, quando na verdade não era o mau jeito do sofá. Não era, porque eu fui deitar, gente, pensa numa noite terrível. Eu não conseguia dormir, nem do lado direito, nem do lado esquerdo, nem de barriga para baixo, nem de barriga para cima. Porque eu respirava, doía. E eu sentava na cama, aí parava. Eu falei, gente, eu vou ter que dormir sentado na cama. Foi até que o sono chegou, aí eu fui, deitei e consegui dormir. No outro dia, não estava sentindo aquele desconforto tão grande como estava, mas ainda estava sentindo um pouquinho. E aí, quando eu fui na revisão, eu comentei com o médico isso. Eu tive febre e aí falou, não, então peraí. Fez o documento lá, vai lá no hospital, lá no centro de raio-x, faz uma radiografia e traz aqui para me analisar. Aí fui lá, fizeram a radiografia, questão de 20 minutos, eu voltei, entreguei a radiografia ao doutor, para você ver como quando se há boa vontade de fazer as coisas funcionam. Para mim, o SUS ali funcionou 100%.
Pode não ter funcionado para você em algumas ocasiões, mas nessa ocasião para mim funcionou assim, 100%. E eu vim com uma tela lá da radiografia, entreguei o doutor, ele olhou e falou assim, tá aqui, ó. Se você está sentindo isso, porque isso é normal quando você sai de um CTI, porque, gente, pensa num lugar gelado. É o CTI. Eu pedi os enfermeiros para fazer uma barreira com aqueles panos que coloca em volta do leito para te dar banho, para ninguém ver. Eu pedi a eles quando chegava assim, na hora que não tinha mais nada, para o ar não vir em cima de mim. E mesmo com aquela barreira toda, que para mim foi muito confortável aquilo, eu louvo a Deus por ter acontecido isso. E aí quando eu chegava em determinados momentos do dia, eu começava a tossir, gente. E é uma coisa que Deus foi tão bom comigo, que eu não tossia muito. Por quê? Porque você todo cheio de ponto, você tossir, pensa numa sensação ruim. Então eu quase não tossia. Quando eu ia tossir, eu segurava a barriga, então eu conseguia. E aí ele viu e falou assim, tá aqui, ó, o seu problema é esse aqui. Ele não classificou como um princípio de pneumonia, ele classificou como uma gripe que já estava chegando, sabe? Uma coisa desse gênero. E aí ele foi e me receitou uns antibióticos. E aí eu comecei a tomar, né? Ontem eu tomei o primeiro, hoje eu já tomei o segundo, que é 1 por dia, são 5 dias, né? Então eu já comecei a tomar. E até agora são praticamente meio-dia e 20, eu ainda não tive nenhuma sensação de ter tido febre, né? Graças a Deus. E então, com o passar dos dias, a gente vai melhorando mais. A minha alimentação ela se tornou uma alimentação normal. Né? Ontem eu pude ir à rua, ao centro de Campo Grande, né? Andei algumas quadras, né? Sem muito exagero, né? Graças a Deus. E eu estou aqui hoje me sentindo muito bem. Se você quer tirar alguma dúvida, você pode me escrever, coisa que com certeza eu vou estar te respondendo, tirando todas as suas dúvidas, tá? Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo, que esse vídeo possa estar ajudando muita gente. Você aí, passa esse vídeo para seu parente, para uma pessoa que você acha que possa estar passando por um momento difícil, para que ele ouça e veja esse relato e saber que tem coisas que Deus usa para nos fortalecer. E eu tenho certeza de que esse momento que eu enfrentei, porque eu nunca tinha passado na minha vida por uma cirurgia nem de nada, e de repente a minha primeira eu fico 6 dias dentro de um CTI. Então assim, as mãos de Deus mesmo, ali nos guardando, nos protegendo, e eu sempre vou dizer a Deus, não importa o que aconteça, eu sempre vou amá-lo, sempre vou fazer de tudo para que as pessoas conheçam o verdadeiro amor de Deus. Um amor que não condena, um amor que não julga, um amor que simplesmente ama. E esse é o amor de Jesus. Então fiquem todos com Deus. Te peço mais uma vez aí, se inscreva no canal para nos ajudar e manda este vídeo para mais pessoas, que eu fiz justamente esse vídeo para estar ajudando pessoas que, assim como eu, buscou por muitos vídeos na internet, achei muita coisa boa, mas algumas coisas que eu questionava, eu perguntava, eu não achei, como questão de alimentação, como questão de como fica o intestino depois de alguns dias. Tudo isso aí você pode me perguntar que eu vou estar te respondendo aqui, tá ok? Então fiquem todos com Deus aí e até o próximo vídeo.